Olá a todos, me chamo professor Alessandro e na aula de hoje vamos trabalhar o processo histórico de colonização de São Cristóvão, ok? Queria que vocês me acompanhassem aqui para que possamos entender o processo de colonização de São Cristóvão a partir de um contexto histórico Brasil, Nordeste e Sergipe. Nós temos aqui a imagem da Praça São Francisco, tombada em 2010 pelo Patrimônio Histórico da Humanidade como Patrimônio Mundial. É a praça que fica no centro da cidade, ou seja, na parte alta de São Cristóvão. O processo ele tem início com a figura de Garcia Dávila. Quem foi Garcia Dávila? Um donatário que recebeu a carta de doação do então rei de Portugal para o processo de colonização durante as capitanias hereditárias no Brasil colonial. Ele tinha uma proporção, ele tinha uma porção de terra que chegava da Bahia, do sul da Bahia, onde chega a Praia do Forte hoje, até meados entre Pernambuco e Alagoas. Garcia Dávila ele recebeu o intuito e a ideia de invadir, colonizar, explorar e extrair as riquezas. É claro que esse processo, assim como no Brasil colonial, ocorreu da seguinte maneira. Matança de tribos indígenas inteiras, e aí nós temos grandes tribos sergipanas, como a do Cacique e a Peripê, entre tantas outras. Nós tivemos um processo de invasão e de trazida de negros africanos. Quando aí começa o processo de internacionalização do negro vindo para o Brasil, Sergipe vai arrebatar e atender essa necessidade por conta do seu processo de economia. Outra coisa importante era a importância econômica de Sergipe para a Bahia. Por quê? O território sergipano até então pertencia ao território baiano. E Sergipe vai passar a trabalhar um processo de plantio de cana-de-açúcar, esse que vai ser a porta aberta, para o processo da economia e da evolução e do interesse da Bahia em Sergipe. Só que, segundo Félix Belo Freire, Sergipe, antes de ser agricultor, antes de prática econômica como agricultura, Sergipe vai criar gado. Sergipe vai passar a enviar e a produzir gado para a Bahia, gerando assim um processo econômico muito grandioso. A existência de plantação de cana-de-açúcar, e aí nós podemos trabalhar várias questões, não só a economia, mas como também o processo de vinda de negros e um processo que foi muito comum em todo o Brasil colonial, a estrutura social do Brasil colonial. Aqui em Sergipe não foi diferente, uma sociedade patriarcal, uma sociedade escravista e uma sociedade voltada para a monocultura, ou seja, no caso de Sergipe foi a cana-de-açúcar. Mas professor, onde essa cana-de-açúcar foi produzida? E aí nós podemos trabalhar a questão étnica, geograficamente. Nós temos o litoral, nós temos a questão do Vale do Cotinguiba, e nós temos aí municípios como Santo Amaro, Maruim, Rosário do Catete, Laranjeiras, uma das maiores feiras de escravos de dentro de Sergipe. Nós temos também Divina Pastora, que hoje pelo IBGE é considerado o município com a maior quantidade de afrodescendentes. Enfim, toda essa bacia do Vale do Cotinguiba vai ter terreno próprio, terreno fértil, terreno com qualidade, terra de massapê, vai ter clima perfeito para o plantio e desenvolvimento da cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, ela era produzida em Sergipe, mas só que como em todo o Brasil colônia, Sergipe não fica diferente. Essa cana é uma cana para exportação, para os mercados europeus. Ela saía dos portos sergipanos e iria abastecer os portos da Bahia e de lá ia para a Europa. Toda essa riqueza produzida em Sergipe enriquecia a Bahia, que até então era a capital sergipana, para enviar essa riqueza para os portos baianos. São Cristóvão como patrimônio histórico. Todos nós sabemos que em 2010 São Cristóvão recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. A cidade-mãe de Sergipe é hoje reconhecida e conhecida por todo o planeta. O que é que acontece? São Cristóvão, ao receber esse título, e graças ao seu acervo arquitetônico, eis aí a grande pergunta, qual foi a motivação para São Cristóvão ganhar esse título? Simples, São Cristóvão, ela mantém em si, em seu complexo arquitetônico da Praça São Francisco, características de dois estilos barrocos diferentes, o barroco espanhol e o barroco português. Uma observação muito importante, que cai muito em prova.
A colonização de São Cristóvão foi feita na época em que existia a dominação espanhola pelo governo de Portugal. Se liga nessa dica porque ela é uma das bananas que faz você escorregar na prova. São Cristóvão foi colonizada no período em que Portugal pertencia ao governo espanhol, ok? São Cristóvão ela está localizada na região metropolitana, a 25 quilômetros da capital, Aracaju. Mas o que nós precisamos saber de fato aqui é quem a fundou, qual o interesse, por que essa região foi tão cobiçada pelo membro da colonização. Temos aqui a figura de quem? Cristóvão de Barros. Ele foi o cara designado a colonizar, dominar todas as tribos indígenas que ainda resistiam à colonização. A colonização, de um modo geral, ela teve início antes de 1590. Mas é nessa data que Cristóvão de Barros vai conseguir vencer as tribos rebeldes, marcando o início da fundação dessa cidade. Uma observação importante, que vocês não podem perder em prova alguma. Detalhe importante. Historicamente, São Cristóvão poderia ser a segunda cidade mais antiga do Brasil. E por que não ela é? E por que ela não é? Porque São Cristóvão ela foi construída 3 vezes. As 2 primeiras São Cristóvãos, construídas onde hoje é a Grande Aracaju, elas foram invadidas por piratas, corsários, pelo interesse do pau-brasil. Então, por uma questão de proteção geográfica, São Cristóvão ela é levada para onde hoje ela está localizada, numa parte alta, onde era possível se proteger de possíveis invasões holandesas, de possíveis invasões francesas. Esse processo de invasão holandesa, ele ocorreu da seguinte forma: questão de prova, questão que cai muito em concurso sobre história de Sergipe. Os holandeses tinham interesse em todo o Nordeste. Eles adentraram pela Bahia, porque pensando então que dominando a Bahia, até então capital de Sergipe, eles dominariam toda a parte das capitanias hereditárias e dominaria principalmente a fonte econômica, que era Pernambuco. Só que os holandeses, ao chegarem no centro da cidade, eles foram recebidos com uma tática muito antiga de guerra, a chamada tática de terra arrasada. Ao chegar, eles não encontraram nada nem ninguém. A única coisa que restaram foi incendiar a cidade. Essa marca de incêndio na cidade, ela é vista na Igreja Matriz de São Cristóvão, Nossa Senhora da Vitória. As suas torres, elas não são similares. Ela tem uma diferenciação arquitetônica por conta dessa invasão holandesa. Assim como no Nordeste brasileiro, os holandeses foram expulsos. Mais tarde, São Cristóvão volta à sua autonomia, dependente da Bahia, dependente a Portugal. Vamos lá. Esse processo, ele se deu a partir de um interesse de uma determinada figura conhecida como Barão de Maruim. São Cristóvão, ela não tinha uma capacidade geográfica, econômica, para abastecer e ser uma capital. O que é que acontece aí? Acontece o processo que nós chamamos de mudança da capital, que muitas pessoas ainda há muita dúvida sobre isso. Interesse econômico, interesse político e interesse geográfico. Esses foram os 3 fatores que colaboraram determinantemente para a mudança da capital. Mas por que o interesse econômico? Primeiramente porque São Cristóvão não tinha uma área navegável, não tinham portos navegáveis. O que é que acontece aí? Aracaju tinha um escoamento navegável muito mais adequado do que São Cristóvão. A questão política é que as terras até então, chamadas de Papagaio dos Cajueiros, a tão popular Aracaju, pertencia ao tão poderoso Barão de Maruim. Ele tinha o interesse de vender essas terras, de doar essas terras, para que ali fosse fundada a primeira e a mais organizada e estruturada capital do Brasil. Os fatores geográficos estão justamente na questão da terraplanagem. Aracaju é uma cidade praticamente plana, certo, alagada, mas plana, que pudesse ter um projeto arquitetônico muito mais adequado, muito mais saliente do que a própria cidade de São Cristóvão, onde está até os dias atuais. Bom, pessoal, essa foi a dica para a nossa próxima aula, a mudança da capital, com todos os aspectos, características, questão essa que vai cair no concurso. Até a nossa próxima aula, um abraço, fique com Deus.